Prepare-se, o que segue é perturbador. A Universidade da Geórgia realizou a datação por carbono da resina da chamada esfera Buga. Resultado: 12.560 anos. Em 17 de março de 2025, às 14h47, em Buga, na Colômbia, um objeto metálico caiu após romper cabos de energia e atingir o campo de um fazendeiro. O impacto deveria tê-lo destruído, mas o que os investigadores encontraram foi uma esfera perfeita, sem amassados, rachaduras, emendas ou soldas. Um metal liso e desconhecido, coberto por símbolos indecifráveis que não se assemelham a nenhuma escrita humana. Bom dia. Vocês já ouviram falar desse assunto? A esfera de Buga seria uma esfera de outro planeta? Seria uma esfera divina? Seria que os anjos estavam jogando peteca lá no espaço e essa bola veio cair aqui? E logo na América do Sul, por que não foi nos Estados Unidos? Olha, para você que está assistindo, você já ouviu falar? Você sabe o que é a esfera de Buga? Bom, eu já ouvi falar. Uns dizem que são extraterrestres. Mas lembrando que a palavra extraterrestre não se trata de um bichinho verde, se trata de tudo que não é terreno, que não é da Terra. Ou seria um OVNI, objeto voador não identificado. Bom, esse objeto voador, ele foi identificado, é uma bola. Mas para que serve essa bola? Vamos ouvir aí. Vamos ouvir. Durante meses, a esfera permaneceu em laboratórios. Raios-X revelaram 3 camadas metálicas concêntricas, 9 microesferas flutuando entre elas e um chip microscópico no núcleo. Ou seja, essa esfera, ela tem 3 camadas e tem 9 esferinhas dentro que mudam de posição. A esfera, ela tem 3 camadas, mas dentro tem 9 esferas. Seriam os planetas do sistema solar. E o interessante é que eles mudam. Impossível de identificar. Quando as tentativas humanas falharam, os cientistas decidiram recorrer a uma IA quântica. Bem-vindo a uma revolução na tecnologia auditiva. Audeo Sphere Infinio, o primeiro aparelho auditivo do mundo com um chip de IA dedicado. Bom, como vocês viram, né? Levaram a esfera de Buga para um lugar onde tem uma inteligência artificial quântica. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Não interessa o quântico é a IA quântica. Elas são feitas por homens, pelo cidadão. Ela não tem uma mente, ela não pensa sozinha, ela não age só. Ela age segundo a programação que foi dada para ela agir. Porque tem gente achando aí que a inteligência artificial é algo que pensa por si próprio. Não, não pensa. Ela não pensa, ela só reage aos dados que estão dentro dela, a informação que ela recebe. Ela não tem uma mente como a nossa, que pensa o que quer, a hora que quer. Ela só pensa o que foi programada para pensar. Deixa eu... Diferente de computadores comuns, ela opera em probabilidades e superposições. Ao processar os símbolos, o sistema detectou que não eram figuras aleatórias, mas equações, correspondendo a constantes fundamentais do universo, como a constante de estrutura fina e a razão áurea. Esses padrões indicam que quem criou a esfera compreende a realidade em um nível muito além do nosso. A IA
revelou códigos que alguns pesquisadores descrevem como a descoberta mais importante da história humana. Segundo fontes dentro do laboratório de pesquisa quântica do MIT, o avanço veio às 3h de uma terça-feira. Eles estavam travados há semanas. Computadores clássicos não encontravam nada. Softwares de reconhecimento de padrões falharam. Mesmo redes neurais treinadas em todas as línguas antigas não acharam coisa alguma. Então alguém sugeriu algo radical: enviar os símbolos para o processador Condor, da IBM. Conectá-lo à nuvem quântica Sycamore, do Google. Deixar essas máquinas pensarem de modos que nós não conseguimos. Eis o que torna o quântico diferente. Seu laptop testa senhas uma de cada vez. Um computador quântico testa bilhões simultaneamente. Ele existe em todas as possibilidades até colapsar na resposta correta. Pense assim: você está procurando um grão específico de areia na praia. A computação clássica pega cada grão, examina e o devolve ao chão. A computação quântica se torna a praia inteira de uma vez, e então sabe instantaneamente qual grão você quer. Os glifos da esfera entraram na rede quântica à meia-noite. 3 horas depois, surgiram padrões. Não padrões aleatórios, constantes matemáticas. A primeira sequência correspondia à constante de Planck, com 15 casas decimais. É a menor unidade possível de energia no nosso universo. O número que define a própria mecânica quântica. A segunda sequência, espirais da razão áurea. O mesmo padrão matemático em furacões, galáxias e hélices de DNA. O número favorito da natureza, gravado em metal, possivelmente alienígena. Imagine se o seu celular pudesse tentar todas as senhas ao mesmo tempo. É dessa velocidade que estamos falando. Isso não é tecnologia do futuro. A IBM e o Google rodam esses sistemas hoje, agora. E eles acabaram de decifrar um código que não deveria existir. Por 72 horas seguidas, os processadores quânticos trituraram possibilidades. Cada camada de símbolos revelou novas constantes. A velocidade da luz. A constante gravitacional. Números que mantêm a realidade coesa. A esfera não falava em palavras. Falava a própria linguagem do universo. Mas aqui está o que incomoda os cientistas. Não são aproximações. São exatas. Mais precisas que as nossas melhores medições. Quem quer que tenha feito essa esfera sabia mais física do que nós. Só que as razões foram apenas a entrada. O prato principal estava escondido no código mais profundo. A segunda camada de símbolos mudou tudo. E aí, você acha que essa esfera é alguma coisa de outro planeta, de outro mundo? Ou só é uma distração? E quando eu falo distração, enquanto eles estão querendo invadir a Venezuela, então eles arrumam uma distração. Uma hora é a esfera de Buga, outra hora é o 3i Atlas, que todo mundo sabe que é um cometa, mas como é que aquele negócio, que é um cometa diferente, que tem uma cor diferente, ou seja, eles criam uma distração. Você tem certeza que isso é de outro planeta, de outro mundo, ou foi feito nesse mundo mesmo e estão aí atrás de alguma parede, dando muita risada, enquanto alguém tenta decifrar o que todos eles atrás da parede já sabem e há muito tempo. Bora lá. Quando a IA quântica mapeou esses padrões, eles deixaram de ser números. Eram frequências. Padrões de ressonância que fizeram a equipe de pesquisa parar e encarar. Porque eles já tinham visto esses padrões antes. O LIGO os detectou em 2015. Ondas gravitacionais de buracos negros colidindo. As gravações da esfera correspondiam perfeitamente às assinaturas de frequência. Não parecidas. Idênticas. Como uma esfera metálica na Colômbia contém o som de buracos negros colidindo há 1 bilhão de anos. Mas espere. A camada 3 ficou mais estranha. Os padrões mudaram para ressonâncias orbitais. As luas de Júpiter dançando em harmonia matemática perfeita. Os anéis de Saturno mantendo seus vãos por uma música gravitacional. Até exoplanetas que descobrimos no ano passado. Suas razões orbitais gravadas nessa esfera. Alguns físicos a estão chamando de uma pedra de Roseta cósmica. Outros acham que... Vocês entenderam aí? Eles disseram que
esse raio-x que eles tiraram dessa esfera, eles disseram que já conseguiram decifrar que essa esfera registra tudo por onde ela passou. Até luas de Marte. Bom, buracos negros, não sei como é que eles conseguem ver tudo isso. Mas eles viram. Sem contar que esse Que é mais camarada que aqui, isso. ó, A doutora Sarah Chen, é do aquele Caltech, lá do foi canal History Channel, né? De negócio de ET, eram deuses os astronautas. E aí fica meio que suspeito toda essa história. direta. Se você quisesse armazenar o sistema operacional Esse aí, no esse cabecinha espaço-tempo, branca. faria assim. Pense no que isso significa. Não uma mensagem. Não instruções. A arquitetura matemática que faz a realidade funcionar. O código-fonte da existência. Comprimido em símbolos numa esfera metálica. Isso não é apenas tecnologia. Isso beira o teológico. Nós Isso não é tecnologia, beira o teológico. Peraí, como assim? Essa esfera registra o teológico, a formação do homem, a criação do universo. Essa esfera é isso aí? construímos computadores que processam informação. Esta esfera pode ser informação. Matemática pura tornada física. Os resultados de simulação gelaram a espinha do laboratório. Quando modelaram como as 3 cascas interagem com aquelas frequências, a esfera não se comportou como um objeto. Comportou-se como um amplificador de ressonância. Um diapasão cósmico. Alimente-a com a frequência certa, e ela cantará de volta à estrutura do próprio espaço. Antes de revelarmos o que aconteceu quando eles realmente tentaram isso, Ou seja, eles estão dizendo aí que essa esfera ela tem 3 camadas e se você tocar um diapasão ou cantar uma música perto dela, ela responde. Então por que é que eles não cantam logo uma música para a gente ver isso aí? Já filma, já coloca aí uns canal de televisão, canta umas musiquinhas ou então bate um diapasão e todo mundo vai saber que está falando é verdade. É simples inscreva-se. assim. Porque o que estamos prestes a mostrar nunca foi discutido publicamente. E acredite, você vai querer ouvir que som saiu. Todo físico conhece a frase atribuída a Einstein: Deus não joga dados com o universo. Bem, talvez Deus não precise de dados quando as regras já estão escritas. E talvez, só talvez, estejamos olhando para o livro de regras. Porque, quando a equipe ativou o teste de ressonância, a esfera não apenas respondeu. Ela fez algo que violou 3 leis da física. Sabia que no Sam's Club você encontra produtos leves, originais, com preço que você bom não vê em dia. lugar nenhum? Tem Eu boné sou clássico Jorge da Leve. Luiz. As simulações quânticas revelaram algo que ninguém esperava. Aquelas 3 cascas encaixadas não estão apenas ali, paradas. No modelo computacional, elas criam um campo, uma bolha eletromagnética que dobra a luz ao seu redor. A DARPA What? trabalha nisso desde 2018. O MIT chama de camuflagem por metamateriais. Tornar um objeto invisível roteando fótons ao redor dele como água contornando uma pedra. Mas o design da esfera está décadas à frente. Quando os pesquisadores modelaram como ondas eletromagnéticas interagem com aquelas camadas de alumínio, os resultados foram bizarros. A luz não apenas se curvou, ela espiralou. Criou padrões de interferência que não deveriam existir com materiais conhecidos. O Dr. Michael Torres, do Laboratório de Materiais do MIT, executou a simulação 12 vezes, mesmo resultado todas as vezes. O empilhamento age como um processador fotônico. Ele está calculando com a própria luz. Agora, aquelas 9 microesferas flutuando entre as camadas, na simulação, não são aleatórias. Estão posicionadas em intervalos matemáticos precisos, espaçamento baseado na razão áurea, alinhamento da sequência de Fibonacci. Insira uma frequência, qualquer frequência, no modelo e as microesferas entram em ressonância, não aleatoriamente. Elas criam ondas estacionárias que amplificam harmônicos específicos, como um diapasão quântico que se lembra de cada nota que já ouviu. Lembra daqueles vídeos virais sobre cânticos em sânscrito fazendo a esfera vibrar? A simulação mostra que isso é possível. Não é magia, é física. Certas Vocês se lembram que muitos já disseram que aquelas
pedra gigantesca das pirâmides de Baalbek, elas foram transportadas por vibração quânticas, aquelas músicas em quântica, aquelas vibração. Tá aí. Acharam essa bola aí, uma esfera, essa esfera de Buga. Diz que essa esfera faz isso aí. Vai ser legal, né? Vamos transportar o Cristo Redentor aqui para Praia Grande. Vai ser legal. Frequências criariam cascatas de ressonância através da estrutura aninhada. A esfera se torna um receptor, um transmissor. Talvez ambos. Ninguém está dizendo que é tecnologia alienígena. Mas imagine um disco rígido que não armazena arquivos. Armazena campos. Campos magnéticos. Assinaturas gravitacionais. Padrões elétricos. É isso que as simulações sugerem que esse objeto pode fazer. A simulação mais perturbadora veio do Caltech. Eles modelaram o que aconteceria se alimentassem a esfera com suas próprias frequências codificadas, aquelas gravadas em sua superfície. A esfera virtual não apenas ressoou, ela gerou uma distorção localizada do espaço-tempo. Pequena, microscópica, mas mensurável. Isso não deveria ser possível com alumínio e microesferas. Estamos na metade da investigação e mal arranhamos a superfície. A esfera não é apenas um objeto. Pode ser uma chave, um diapasão da realidade, uma cápsula de dados que armazena física em vez de imagens. Mas agora mostraremos por que alguns pesquisadores acham que esses símbolos não são apenas equações. São coordenadas. Um mapa estelar apontando para lugares onde a humanidade nunca esteve. A descoberta aconteceu quando alguém parou de olhar para os símbolos como linguagem. A doutora Lisa Park, do Departamento de Astrofísica de Harvard, tentou algo diferente. Ela sobrepôs os padrões dos glifos a mapas estelares. Não o céu noturno da Terra. Espaço profundo. Andrômeda. As nuvens de Magalhães. Aglomerados globulares mais antigos que o nosso Sol. A correspondência foi instantânea. 3 sequências de símbolos se alinharam perfeitamente com fontes de rajadas de rádio. FRB 2022 e 3 e 19. FRB 2021 807. Coordenadas marcando os gritos cósmicos mais intensos que já detectamos. Mas algo deixou todos inquietos. Um dos padrões correspondia a uma fonte ainda não catalogada. Uma posição no espaço onde nada visível existe. Apenas escuridão entre Andrômeda e Triângulo. A IA quântica sugere que não está vazia. Há algo lá, esperando. Pense no que fizemos com o disco dourado das Voyager. Gravamos nossa existência no metal. Música, matemática, sequências de DNA. Assim descrevemos quem somos e onde vivemos. E se a esfera de Buga for o mesmo tipo de mensagem, mas enviada de lá, não daqui? Uma sonda que transporta informação e navegação. Uma garrafa cósmica lançada ao espaço com um endereço de retorno escrito em frequências gravitacionais. As análises mais recentes mostraram que os símbolos gravados em sua superfície não são letras, mas posições estelares. Um mapa galáctico. Olha tudo que você vai receber na maior... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, e sem a esfera Buga. Aqui, na verdade, bugou tudo, ninguém entendeu nada. Mas para o cosmos, os padrões marcam pulsares, estrelas que funcionam como os relógios mais precisos do universo. Com eles, qualquer civilização poderia cruzar uma galáxia inteira. O investigador principal, José Velázquez, resumiu a hipótese de forma inquietante. Procuramos sinais de rádio de alienígenas. Mas e se eles não usarem rádio? E se enviarem esferas? Enquanto as sondas Voyager vagarão por dezenas de milhares de anos antes de alcançar outra estrela, esta esfera chegou aqui, intacta, funcional, transmitindo um código para quem for capaz de entendê-lo. Registros antigos parecem ecoar o mesmo fenômeno. Textos egípcios falam de ovos dos deuses caindo do céu, e inscrições sumérias descrevem esferas divinas contendo o conhecimento da criação. Talvez não fossem metáforas, mas relatos de objetos semelhantes. E agora surgem rumores.
um colecionador no Japão afirma possuir um orbe menor, 20 centímetros de diâmetro, símbolos parecidos, mas um padrão distinto. Nenhuma confirmação oficial, mas vazamentos internos indicam que a NASA está investigando. Porque, se essas esferas forem realmente sondas, elas não chegaram por acaso. Foram enviadas diretamente para nós, mas fotos vazadas mostram padrões familiares, camadas aninhadas. Nenhuma emenda, gravações que doem de olhar, porque o cérebro sabe que não deveriam existir. Eis por que isso importa. Se existem duas, provavelmente há mais. E se estão espalhadas pela Terra, alguém, ou algo, as colocou deliberadamente. Pense no que essas esferas podem conter. Não apenas mensagens, tecnologias, física que ainda não descobrimos. O tipo de conhecimento que faz uma civilização avançar séculos à frente. A doutora Shen, do Caltech, foi direta. O modelo padrão da física tem lacunas. Matéria escura, energia escura, gravidade quântica. Essas esferas podem conter as peças que faltam. Imagine desbloquear até 10% disso. E aí, o que você acha? Da onde que é essa esfera de Buga? Esse nome é porque ela foi achada numa cidade com o nome Buga, na Colômbia. Se fosse no Brasil, seria a esfera, sei lá, São Paulo, Rio, Minas, mas caiu em Buga. Se fosse em Nova York, seria a esfera de Los Angeles. Teria até sentido, né? Os Anjos, né? Mas para você, isso aí é extraterrestre ou é alguma malandragem? Redes de energia que extraem potência de flutuações do vácuo quântico. Propulsão que dobra o espaço em vez de queimar combustível. Scanners médicos que veem ondas de probabilidade, não apenas tecido. Isso não é fantasia. A matemática na esfera já mostrou constantes mais precisas do que nossos melhores instrumentos conseguem medir. Pense nisso. Pense de verdade. Se pudéssemos decodificar mesmo uma fração dessa tecnologia, tudo mudaria. Crise energética, resolvida. Viagens espaciais, revolucionadas. Exames médicos que detectam doenças antes dos sintomas, possíveis. É por isso que os cientistas estão sendo tão cautelosos, e também porque têm medo de perder algo gigantesco. A anomalia de peso sozinha já desafia nossa compreensão. 7 quilos viraram 10 quilos. Nenhum material absorvido, nenhuma reação química. A massa simplesmente apareceu do nada. Uma teoria? A esfera interage com campos de energia de ponto zero, literalmente puxando massa da espuma quântica. Você entendeu o que eles disseram aí? Que a esfera, ela muda de peso. Ela tem 7 quilos, muda para 10, muda para 13, ela muda de peso, sem ter nada acrescentado, sem colocar nada. Estranho isso, hein? Se isso for verdade, não estamos olhando para uma mensagem. Estamos olhando para um dispositivo que acessa a própria engrenagem fundamental do espaço-tempo. Isto não é mais apenas um mistério em um campo colombiano. Pode ser o primeiro contato da humanidade com tecnologia de uma civilização tipo Sing. O tipo que utiliza a energia de estrelas inteiras. Mas antes que você ache que estamos inventando isso, vamos tirar as especulações da frente. Vamos mostrar exatamente o que sabemos com certeza sobre esta... Papel, caneta. Bom dia. Eu sou Jorge Luiz e o que você acha disso? Realmente é uma coisa extraterrestre? 17 de março de 2025. Buga, Colômbia. Cabo de energia se rompe. Um objeto metálico despenca no campo de Juan Velasco. Quando ele se aproxima, a grama está morta em um raio de 9 metros em todas as direções. Não queimada, desidratada, como se algo tivesse sugado cada gota de umidade. A esfera mede 30 centímetros de diâmetro, 12 polegadas de impossibilidade. Análises de raio-x confirmadas por 3 laboratórios independentes. 3 cascas concêntricas de alumínio, 95% puro. Os 5% restantes são elementos traço que não correspondem a nenhuma liga padrão.
Entre as camadas, 9 microesferas flutuam em perfeita suspensão. Sem fios, sem ímãs, simplesmente pairam ali. No centro exato, um chip. Talvez de silício. Talvez fosse outra coisa. Pequeno demais para ser extraído sem destruir toda a estrutura. As medições de peso foram realizadas em diferentes balanças e em dias distintos. No dia 1, registrou 7,2 quilos. No dia 7, 9 quilos. E no dia 14, 10 quilos. Nenhuma explicação foi encontrada. A física afirma que a massa não surge do nada, mas a esfera parece desafiar essa premissa, como se dissesse que a física está errada. José Velázquez, líder da equipe mexicana de investigação e especialista com mais de 20 anos de experiência no estudo. Bom, a minha cabeça já bugou aqui. Eu vou ficando por aqui. Vocês acham que isso é de outro planeta? É uma bola divina? Eram os anjos jogando frescobol? Ou é só uma invenção ou uma distração que o ser humano gosta de fazer? Ele ama fazer isso, né? Bom, dá sua opinião aí.